Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí a todos que estão nos acompanhando, né? Não sei se nesse momento ao vivo ou se depois vão ver os registros da nossa live, da nossa conversa. É, Hoje a gente vai ter uma conversa com a Bruna Carioni. Eu vou dar um espacinho para ela se apresentar. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a área de design, né? Como que é essa questão da atuação no mercado de trabalho para a área de design. Meu nome é Alexandre Vieira, sou professor da PUC há 12 anos, sou formado em design, então trabalho especificamente com os cursos de design digital, design de interação lá na PUC, os cursos de jogos digitais. Como é um curso muito multidisciplinar, são áreas que a gente tange a todo momento, né? Então, parte de animação, parte de jogos, a parte de UX, a parte de desenvolvimento de produto. Então, tudo isso são coisas que a gente acaba vendo no curso e são assuntos que a gente vai desenvolver aqui com a Bruna hoje, vai conversar um pouquinho. A Bruna teve a experiência aí de participar do curso conosco, foi aluna do curso aí ao longo dos 3 anos. Eu gostaria muito de agradecer essa iniciativa da Pró-Reitoria, né, de permitir que a gente tenha esse espaço aqui nos canais da PUC, na figura do Pró-Reitor, o Flávio Saraiva, que está proporcionando essa oportunidade, né, para a gente ter essa conversa e deixar claro aí para de repente os pretendentes, né, as pessoas que almejam saber um pouco como é que funciona a área, entender um pouco como é que funciona o curso, ouvir um pouco da experiência, né, de uma aluna como a Bruna, que é já super bem sucedida na área, já está aí atuando e tem algumas experiências bem legais para contar para a gente. É, eu acho que, de uma maneira geral, a gente vai ter um tempinho aqui para expor um pouco dessa multidisciplinaridade da área, né? Um pouco desse espaço de autonomia também que o curso tem para a gente poder criar, falar um pouquinho da metodologia do curso, que eu acredito ser um diferencial, e a Bruna vai confirmar ou me desmentir, se for o caso. E eu acho que é isso. Eu queria dar espaço para a Bruna se apresentar, então. Bruna, muito obrigado por ter aceitado o convite. A Bruna é uma aluna queridíssima, daquelas que dá orgulho da gente ser professor. Então, eu fico muito feliz de ter participado da trajetória de formação da Bruna, porque ela é uma aluna que eu tenho certeza, não mais uma aluna, mas agora uma profissional atuante no mercado, né? Que eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito dela ainda. Bruna, você fica à vontade, você se apresenta para o pessoal? Obrigada, professor. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão assistindo. Eu fiquei muito feliz, né, de receber esse convite, de ter esse espaço para poder falar, porque é muito legal poder compartilhar com as pessoas, porque na hora que eu estava escolhendo, se eu tivesse alguém que também contasse sobre como foi para mim, iria ser ótimo, assim. Então, acho que a gente vai fazer algo bem legal aqui hoje. Excelente, Bruna. Eu não sei se você se incomoda, mas eu queria começar nossa conversa perguntando assim, como é que você chegou na PUC? Qual que foi a ideia, assim, como que você olhou para a instituição, olhou para o curso e falou, é isso. Eu acho que fica naquele momento, né, de decidir uma faculdade, é um momento de processo para você. Então, o meu caminho, na do normal, porque eu já tinha, logo quando eu saí da escola, né, eu me formei em 2018 na escola, então quando eu fui para o vestibular, eu na verdade não vim para a PUC direto, eu passei por uma outra faculdade, né, e quando eu fui decidir o que, que eu ia fazer, eu não sabia, na verdade, o que eu sabia que eu queria alguma coisa na área de tecnologia, mas eu não sabia qual curso que era aquele certo para mim,
E aí eu pesquisando ali, tinha que prestar o vestibular, tinha que entrar, então eu acabei indo para o curso de ciência da computação em uma outra instituição. E aí eu fiz 1 ano e meio desse curso. Na verdade, eu não me identifiquei muito, porque eu tinha muita dificuldade até com essa parte de lógica de programação, por mais que eu gostasse, né? E foi engraçado que durante esse 1 ano e meio que eu tive, a matéria que mais eu gostei foi justamente a parte de web, né? Porque eu lembro que enquanto a gente estava aprendendo, eu falei, nossa, que legal, dá para a gente deixar os sites assim bonitinhos, a parte estética, né? E isso foi o que eu mais gostei no curso todo. E eu lembro que os meus colegas, né, que já conheciam mais de programação e tudo, eles falavam, nossa, essa para mim é a pior matéria, porque eles de fato gostavam de programar. Então, e aí nisso veio a pandemia, né? E eu senti que também a gente não estava tendo um aproveitamento tão bom, enfim, estava num outro formato, né? Que a gente tinha começado, todo mundo estava começando a entrar nesse mundo online. E aí eu decidi trancar o curso, né? E nisso que eu tranquei, eu me comprometi também a nesse tempo fazer alguns cursos, me aprimorei no inglês, né? Comecei a fazer inglês e comecei nessa época também estava começando as lives, né? Por causa da pandemia. E aí nisso eu fui fazendo vários cursos, participei de várias lives e aí eu fui percebendo que na verdade eu gostava muito mais dessa parte estética do que dessa parte de programação e da parte de ficar mais por trás, né? E aí eu comecei a pesquisar, né, se tinha algum curso, porque para mim era muito importante ter uma graduação, né? Por mais que algumas pessoas falam que o design hoje em dia você não precisa de uma faculdade, né? Hoje realmente tem vários cursos que você consegue depois, né, online, assim, você consegue atuar no mercado, mas o peso de ter uma graduação, um certificado, acho que não tem nem comparação. Então, para mim, não existia a opção de não ter uma faculdade. E aí, nisso que eu fui ver, na verdade, como que eu conseguiria trabalhar essa parte de estética, né? Vi que existia o design. E aí eu comecei a procurar qual faculdade que oferecia o curso de design, né? E uma coisa que foi assim fundamental para eu escolher a PUC foi que todos os cursos que eu vi que existiam, né, em todas as outras faculdades, eu fui olhando a grade curricular de cada um, né? E tinha muitas que eu olhava que tinha uma parte mais de produto físico, ou uma parte um pouco mais teórico, uma parte um pouco mais antiga, que para mim não era aquilo que eu queria ver. E quando eu olhei a grade da PUC, foi algo que eu falei, nossa, é isso, porque era algo muito mais prático, era conteúdos, né, matérias assim mais atuais. E essa questão também de ser a formação era em 3 anos, para mim, que já tinha ficado 1 ano e meio em uma outra faculdade, eu achei que também isso era legal, porque né, eu iria conseguir ali, não iria me formar tão depois, mas também hoje eu vejo que não ia fazer diferença nenhuma, assim, essa questão de tempo, né, que a gente sai da escola com essa coisa de querer se formar logo e fazer tudo logo, mas na verdade eu mesma, como fiz a transição, né, de uma faculdade para outra, para mim eu vejo como que tudo aconteceu como tinha que ser, né? Porque também a parte do curso de programação me ajudou muito até depois durante as aulas da PUC, né? Então, o fato de eu olhar a grade curricular que principalmente fez eu decidir ir para a PUC. Para mim foi o que mais fez sentido, assim, para mim. Excelente. Teve coisas bem legais aí que você falou. Eu queria reforçar algumas coisas que dessa vez a gente pode aprofundar um pouco. Uhum. E isso que você falou, assim, da importância de fazer a faculdade, né? Porque hoje é um momento, a gente vive num contexto hoje que se questiona muito, né? Por que que eu vou fazer uma faculdade? Qual que é a relevância, tudo. E eu percebo que, embora a gente viva nesse contexto de uma era da informação, informação acessível, tá tudo lá, né, na internet, todo mundo acha, a inteligência artificial tá chegando com tudo. Mas tem uma questão que eu vi, principalmente na turma de vocês, que é essa questão de viver o espaço universitário, né? Vocês que foram essa turma que começou na pandemia, pegaram Sim. muito essa diferença de estar recluso, né? De estar tendo essa aula fria, ali no computador, no fone, né? E depois encontrar os amigos, não é só uma questão social, é uma questão de você
você estar num lugar onde todo mundo que está naquele lugar tem afinidade com aquele assunto, está buscando aquele assunto, gosta daquilo, está ali para trocar experiências em relação àquilo, né? E é uma coisa que eu acho que só essa troca é humana realmente, né? E é maluco, porque conforme a gente está vivendo essa condição cada vez mais automatizada das relações de informação, né, a gente está percebendo o quanto trocar entre nós é bom, né? É fundamental, e o quanto experimentar essa informação, mais do que receber essa informação da internet, das coisas, é você estar num ambiente que te permite fazer essa questão de viver, né? Viver a informação, experimentar, falar assim, ó, beleza, eu vi isso aqui na internet, mas vamos discutir isso aqui? Vamos entender como é que funciona? Vamos contrapor, vamos questionar, vamos, de repente, está errado, está certo. Então, é um espaço de pesquisa, né? De criação de conhecimento também, a universidade. Eu acho que isso é uma coisa que vale muito deixar claro para as pessoas que ainda se fazem essa pergunta, né? Falar assim, mas para que uma universidade? Eu acho que a universidade é um passo muito mais profundo, né? Um passo muito além disso, né? E outra coisa que você disse, desculpa, não quero me alongar, quero te dar espaço, Bruno, mas aqui, só quero destacar uns pontos que eu acho importante que você falou. É, essa questão da grade que o curso oferece também, né? O quanto ela te proporcionou experimentar, né? Eu acho que Uhum. você te permitiu sair com um portfólio bem legal, né? Você gostaria de falar sobre isso? Sim, essa questão da faculdade, eu acho que também o peso que a gente sai de ter a formação, né, de você ter ali o certificado, de mostrar que você passou por esse processo, eu acho que é muito importante pensando no mercado de trabalho, né, e também porque na faculdade você vive experiências que, por exemplo, um curso online que você faça, algo que você vai vendo, por exemplo, e você aprender coisas no YouTube, assim, por conta, coisas que você não vai ter se você não tiver com essa troca, né? Então, assim, eu vejo muito que desde o meu começo, quando eu entrei na faculdade até hoje, quantas coisas que a gente não vai amadurecendo, né? Que a gente só aprende ali na convivência com as pessoas. Então, eu acho que é fundamental para você e essa transição, né? De quem sai da escola antes de ir para o mercado de trabalho, ter a faculdade ali para você ir amadurecendo. Eu acho que, assim, é fundamental ter essa experiência, sabe? Ainda mais o curso da PUC, né? Que como a gente faz muitos trabalhos em grupo, né? Principalmente, isso é muito bom também para a gente aprender a lidar com as pessoas e essa troca de entender que também cada um tem a sua função, de como que a gente vai fazer essa parte das entregas também, do comprometimento, né? Porque a gente tem as entregas para fazer dos projetos, então você já vai entendendo também como que você precisa lidar com isso, né? Porque lá na frente, independente para onde você for, se você for para o mundo corporativo ou seguir aí como autônomo, você precisa ter esse comprometimento, né, com o seu trabalho, entregar da melhor forma, entregar no prazo que precisa ser feito. Então, eu acho que a experiência justamente da PUC, dessa questão de ter os trabalhos, de ter as entregas, e por ser algo muito prático também, eu acho que também é essencial para a gente, né? E o design, ele é uma coisa muito prática. Então, a gente ter ali essa oportunidade de fazer isso, entre aspas, quando a gente está podendo errar, né? Quando a gente está aprendendo, quando a gente está ali se desenvolvendo, é muito bom. E aí, lógico, né? Tem também a parte boa de você de você sair de lá já com o portfólio feito, assim, né? Porque todos os trabalhos que a gente faz lá, você pode ir colocando no portfólio, então você já sai de lá tendo coisas para apresentar, né? E isso é uma coisa que, se você fizer assim sozinho, você pode até conseguir, mas vai ser um trabalho muito mais difícil, né? Um trabalho muito mais que você vai precisar se dedicar mais. Então, eu acho que justamente essa parte prática que a PUC fornece, né, com a metodologia do curso, faz toda a diferença, principalmente na nossa área, porque o design é algo muito prático, né? Excelente. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui, Bruna.
Tem alguns comentários chegando aqui, Wilker, Sofia. Eu vou propor que a gente responda as dúvidas que estão chegando pelo chat no final da live, tudo bem, gente? Então não saiam daí que a gente vou responder sim, vamos conversar sobre a sua dúvida, Sofia. E aí a gente dá espaço para a Bruna expor algumas questões aí do desenvolvimento profissional dela, e aí no final a gente responde junto, tá bom? Eu acabei falando isso, né, Bruna, sobre a metodologia, mas acho que eu não expliquei como que funciona, né, o curso de design da PUC. Ele é um curso PBL, né, ele é baseado em projetos. Então, semestralmente, a turma tem 2 módulos de projeto, 2 módulos de 2 meses. Então, tudo que acontece nesses 2 meses é voltado a um tema específico e todas as aulas contribuem para esse tema. Então, por exemplo, né, haverá um módulo de animação. Então, todas as aulas que os alunos têm ao longo desses 2 meses é sobre animação. Então, segunda-feira eles têm uma aula de tutoria, que é para gestão de projeto. Aí, na terça-feira, eles têm aulas que dão sustentação teórica para isso, vai ver um pouco sobre história de animação, técnicas de animação. E aí, o resto da semana, eles têm aulas de estúdio para entender softwares, técnicas e produção, especificamente em laboratório, né? Então, os componentes, o curso vai funcionar dessa maneira: 2 meses de imersão num assunto de conhecimento. Então, tudo que a gente está discutindo é sobre aquele assunto especificamente. E aí tem um projeto, por isso que a Bruna falou, né? Você vai ter essa oportunidade aí ao longo do curso de ter 4 projetos de portfólio por ano aí, né? Então, se você se empenhar, como ela se empenhou, né? Vai ter peças de qualidade, assim, para expor o seu trabalho. E é isso. Outra coisa que a Bruna falou que eu gostaria de destacar é que é esse espaço que você pode ter liberdade criativa. É um espaço onde você pode errar, sim, porque errar faz parte da aprendizagem, né? A gente conversava muito sobre isso, né, Bruna? A Bruna tinha um grupo muito dedicado também, né? Ela e a querida. Ai, gente, eu vou. Nossa, por que eu falei dela? Eu vou ficar com branco do nome da sua parceira. Da Letícia. A Letícia, um beijo pra Letícia. Letícia, é porque eu tô velho, bagunçado aqui na cabeça, não te esqueci, viu? Mas fica um beijo pra Letícia também, outra querida, super dedicada também no curso, parceira da Bruna, produziram muito bem. Foi. E então quem tem, eu acho que as pessoas centradas, né, como elas entraram muito sabendo o que queriam no curso, né? E aí você tem a oportunidade de produzir muito. Eu acho que isso vale muito a pena também, né? É uma metodologia que eu particularmente gosto muito de trabalhar com ela, e eu percebo que os alunos absorvem rápido também, gostam. Eu não vejo muita gente saindo da PUC reclamando disso, né? Muito pelo contrário. Então, E funciona aí, eu bem, acho né, que essa Bruna? questão também da gente ficar imerso, né, no mercado mesmo, né, quando você for pensar em ter que criar um projeto, você vai precisar também ter a concepção, discutir, fazer alguns testes e voltar atrás e fazer de novo. Então, a gente faz justamente isso nas aulas, né? Então, você, Exatamente. essa parte de ter toda a concepção ali até ter o resultado final, né? Eu acho que é muito importante, principalmente para a nossa área, porque é isso que a gente vai precisar fazer lá na frente, né? É Hum. justamente essa parte de parar, de discutir, de pensar, ver se esse é o melhor caminho mesmo, se não estiver dando certo, como que a gente pode fazer diferente.
e estar lá nas aulas, né, discutindo tanto com o pessoal do seu grupo, com outros alunos de outros grupos, né, e até com os professores, essa troca, assim, é muito importante, né, em vários trabalhos, né, que a gente fez, a gente também queria fazer de um jeito, mas às vezes não era possível, às vezes era um jeito muito complexo, a gente tinha que voltar atrás, ou fazer de uma forma diferente, às vezes até em questão do tempo, então, isso que você vai aprendendo, né, e é isso que você precisa usar depois. E sem a faculdade, assim, não tem essa experiência, né? Então, eu acho que isso que é o mais rico, assim, né, desse método, inclusive, porque a gente vê na prática mesmo como que é fazer um projeto completo, assim, né? Desde você ter a ideia até, porque às vezes a parte de ter as ideias sempre foi fácil, né? A gente sempre queria fazer a coisa mais extraordinária, mas peraí, a gente tem um tempo para entregar, a gente tem etapas para cumprir, e a gente só consegue ter consciência disso, de fato, tendo a mão na massa ali, que é justamente o que a gente faz em cada um dos módulos, né? Por mais que a gente mude, por exemplo, tem o módulo de animação, tem o módulo de UX, são temas diferentes, né? São áreas diferentes, mas para você fazer a concepção do projeto, o básico ali, você sempre vai ter que ter a concepção, a produção e tudo. Então, isso eu acho que assim é fundamental para a gente usar depois no mercado de trabalho, porque, de novo, né, o design é super prático, então ter essa experiência lá, eu acho que é muito rica, assim. Exatamente. O design é uma área, é sobre resolver problemas, né? Então, acho que é legal. Eu sou muito suspeito para falar dessa área, sou Eu apaixonado também. assim por design. E eu acho que é isso, é a vantagem de você estar estudando para resolver problemas, né? E para gerenciar esses projetos, né? De gerenciar variáveis diferentes, tempo, recurso, mão de obra, tudo isso você tem que olhar e falar assim, tá, o problema é esse, as variáveis são essas, como que a gente vai fazer, né? E, e aí eu acho que uma coisa que é legal é que vocês são muito bem aparelhados, né? Porque vocês veem muita coisa, é um curso muito multidisciplinar, né? Uhum. E assim, uma coisa que a gente discutia bastante em sala de aula é que essa multidisciplinaridade, ela serve para que a gente entenda afinidades, né? Entenda o que a gente gosta, o que a gente não gosta, mas de certa forma tudo é recurso, né? Então você pode não estar trabalhando, por exemplo, com a área de animação hoje, mas é uma coisa que se aparecer para você é recurso, você resolve, né? Você fala assim, sim, vou Sim, resolver. Uma coisa mais interativa, de repente, se você quiser trabalhar com essa parte de narrativa interativa e se aventurar com o jogo, você consegue, né? sim. Consegue trabalhar com produto, que vocês tiveram, né? Tanto o X quanto o Mobile Physical Computing, né? Então, eu vejo vocês profissionais muito completos, né? E aí acho que com essa deixa, assim, de falar do vocês como profissionais, eu queria já entrar nessa questão de como foi esse pulo seu academia-mercado, assim, como que você saiu do curso já e falou, vamos. Como é que foi a tua história? Me conta, assim, a tua história de iniciar essa carreira profissional. Então, assim como no meu começo, né, depois para minha parte profissional também foi um pouco diferente aí da maioria das pessoas, né? Porque todo mundo tem, né, na cabeça em sair para uma grande empresa, em trabalhar no mundo corporativo e tudo mais. E eu, na verdade, fui para o outro lado, né? E eu tive ali também a minha experiência no estágio, né? Eu trabalhei em uma startup como designer gráfico mesmo, né? E aí acontece que, assim, ao longo da faculdade, eu já tinha algumas pessoas que eu fazia alguns projetos, assim, pessoas conhecidas, né? Então, às vezes, para alguém da minha família, algum conhecido da minha família, algum amigo, alguma coisa assim que precisava, eu falava, não, eu tô fazendo faculdade de design, posso tentar, ainda não sou, ainda até falava, né? Eu ainda não sou assim profissional, ainda estou me formando, mas se você quiser eu posso fazer. Então, eu fui pegando experiência, né?
E naquela época também, assim, nesse meu começo, também não era remunerado, assim, eu estava fazendo para praticar mesmo, né? E aí foi engraçado que as coisas foram muito naturais, assim, que eu, ao mesmo tempo, estava enviando currículo, tentando entrar em várias empresas, né? Eu queria até. Uma das áreas que eu mais gostei do curso, inclusive, foi a parte de UX, né? De UX, UI design, que era onde eu queria entrar. E aí eu fiz várias entrevistas, mandei meu currículo para um monte de lugar e não estava dando certo. E por outro lado, eu estava tendo cada vez mais pessoas me procurando para fazer Legal. projeto, né? Então eu parei e falei assim, bom, talvez então esse não é o meu caminho de ficar aqui insistindo numa coisa que, pelo visto, não está dando certo, sendo que eu tenho ali outros recursos, né? Então eu decidi investir nisso de ir atrás, de fazer os projetos, né, que me apareciam. Geralmente eram projetos de identidade visual, ou às vezes de papelaria, né, precisar fazer um cartão de visita, coisas assim. E aí eu decidi que, então tá bom, então eu vou para esse lado e parei de mandar currículo, essas coisas, e decidi investir nisso de ter o próprio negócio. E aí no começo foi engraçado porque eu me via muito como assim, uma freelancer, faço alguns projetos aqui e ali, mas com o tempo eu vi que, na verdade, né, fazendo vários cursos também aí, para entender também desse mercado de empreendedorismo mesmo, né? Que a gente tem um grande diferencial na nossa área, que é ter a oportunidade de ter também o seu próprio negócio, né? Porque a gente está no mundo digital e o designer é super digital, né? Então, assim, por exemplo, às vezes algumas profissões não permitem isso, né? Às vezes você se forma como um engenheiro ou algo assim que é, né? Você não consegue sair da faculdade já investindo em ter algo próprio e tudo mais, mas o nosso a gente tem essa liberdade, né? Porque a gente consegue divulgar nosso trabalho, a gente consegue oferecer nosso trabalho de uma forma simples aí hoje em dia com a internet, com o meio digital, a gente consegue mostrar nosso trabalho para o mundo de uma forma muito mais fácil, né? Então abre muitas portas, né? E aí, com o tempo, eu fui fazendo alguns cursos também para me aprimorar nessa parte de gestão mesmo, né? Para ter mesmo o meu próprio negócio. E aí, hoje em dia, eu investi de cabeça, né? Eu tenho já, inclusive, um time junto comigo. Hoje eu já tenho, inclusive, uma designer que trabalha comigo. E aí tem dado muito certo, né? E aí eu vejo que todos aqueles nãos que eu recebi, na verdade, só foram para me colocar no caminho que era para ser o meu caminho, né? Então, isso também eu acho legal falar que às vezes dependendo, né, não vale tanto a pena a gente insistir numa coisa que não está dando certo, sendo que tem outras possibilidades, né? Mas ainda assim, eu vejo, por exemplo, né, outros colegas da faculdade mesmo que também têm carreiras muito boas, né, na parte do corporativo, que começaram desde cedo, né? Enfim, isso também, claro, né? Não acho que tem que anular uma coisa ou outra, porque tem gente que se encontra no corporativo, tem gente que também não consegue se encontrar na parte não consegue se ver ali tendo o seu próprio negócio. Então, assim, eu gosto de trazer essa essa visão, né, de que a gente tem essa liberdade de ter o nosso próprio negócio, assim, com o design, porque é algo muito fácil da gente compartilhar. E não só no mundo corporativo, que todo mundo, né, já sabe que assim você sai da faculdade, começa a ir atrás de emprego e tudo mais, mas a gente tem essa oportunidade. Então, acho que às vezes é legal investir nisso também, né? Você olhar para isso também com outros olhos, saber que existe, né, essa oportunidade, né? Exatamente. Eu me lembro também que eu tive uma fase similar assim na minha vida profissional. Eu trabalhava numa agência e não estava funcionando, assim, ou eu não estava. é, 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 eu não me sentia à vontade com a maneira como as coisas aconteciam na agência, né? E eu não me sentia à vontade com a gestão da agência, né? Então eu via projetos mal brifados, a coisa mal conduzida, a agência indo de mal a pior, assim. E eu falava assim, gente, eu acho que eu posso fazer melhor. Eu Sim. falei, eu vou essa agência, eu não vou procurar emprego, eu vou trabalhar por conta, né? E fiquei muito tempo assim, né? E foi ótimo, foi uma bela de uma experiência, porque é, você foi perfeita na sua fala, assim.
A questão é que tem perfis. Então, tem Sim, gente perfis de pessoas. gente que vai trabalhar dentro de uma empresa, mas é legal quando você tem uma área que permite que diferentes perfis se acomodem, né? De você falar assim, eu não preciso estar dentro de um estúdio, não preciso estar dentro de um escritório, ou se eu quiser, eu posso estar. E ponto, Sim. né? E a coisa vai funcionar de qualquer jeito, né? E acho que Na verdade, assim, eu nem tive tantas experiências no mundo corporativo, mas as poucas que eu tive, eu já vi que aquilo não era para mim, esse negócio de ter que ficar lá, de ficar ali recebendo ordens, às vezes depender de outro time para fazer as coisas, né? E eu via, e quando eu entrei, né, no estágio, quando eu estava naquela época de estágio, eu até parei, né, de fazer aqueles projetos que eu fazia à parte, porque em questão de tempo mesmo, né, tinha a faculdade, tinha o estágio, e aí eu olhava aquilo e falava assim, caramba, mas fazer aqueles projetos também era uma coisa que dava certo, né? Então, é muito perfil mesmo de pessoa. Eu hoje não me vejo mais assim no mundo corporativo, mas também eu vejo pessoas, né, colegas assim que também sempre ficaram no mundo corporativo e tem muita dificuldade de falar, nossa, mas eu vou sair assim, vou, como que eu vou fazer, né? Então assim, eu acho que é muito de perfil de pessoa, mas eu acho que o mais interessante também assim tanto até pela minha experiência de graduação, né, quanto para essa da profissional, o legal é você testar, porque você vê uma coisa que você não gosta, também te ajuda a saber para onde que você quer ir, né? Então, assim, eu vi que, por exemplo, o primeiro curso que eu fiz de computação, eu vi que aquilo não era para mim e me ajudou a eu entrar no caminho que era o certo, que hoje é o curso de design, que para mim foi, nossa, graças a Deus que eu fiz isso, porque hoje eu me encontro muito mais, né? E da mesma forma também o meu trabalho, quando eu estava no estágio, assim, eu via que aquilo também não era para mim, entendeu? Então isso também serve de motivação para você ir para onde você, para aquilo que você faz bem, né? Então, eu acho que também você ver uma coisa que você não gosta também te ajuda muito, né, a te direcionar para o caminho certo. exatamente. Eu gostaria, a gente comentou algumas coisas aqui no backstage sobre essa seu posicionamento digital, né? Sobre a sua maneira de lidar com a sua imagem digital, com as redes sociais, que eu acho muito inteligente, assim, eu aprendo muito com você, porque a gente estava conversando até que é uma questão cultural de geração, né? E gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal, assim, como é que você conduz a sua imagem dentro das redes, se esse conhecimento que você teve na faculdade te ajudou a enxergar estratégias nesse sentido? Conta um pouquinho para a gente como é que isso funciona para você. Uhum. Para contextualizar, né, para quem está assistindo, eu tive esses projetos, né, quando eu estava ali terminando a faculdade, e quando eu decidi, de fato, investir nisso, de ter o meu próprio negócio, a primeira coisa que eu vi que eu precisava fazer era estar no meio digital, nas redes sociais, criando conteúdo e mostrando de fato o meu trabalho. Né? Então foi isso que eu fiz, e se eu tivesse recebido um conselho que eu vou dar agora para mim acho que teria sido fundamental que era assim, se eu tivesse no começo da faculdade já começado a criar conteúdo, fazer as coisas, até mostrar os nossos projetos ali, como que a gente faz, o dia a dia da faculdade, que é algo super diferente, assim, que hoje em dia as pessoas gostam muito, né, de acompanhar ali o dia a dia das pessoas e tudo. Então, assim, criar conteúdo de tanto de mostrar ali como que você faz, o que você faz, mostrar o seu trabalho, como que você pensa para fazer um projeto, para criar, por exemplo, uma identidade visual e tudo, hoje em dia é muito diferencial, porque muitas vezes, até para quem quer ir para o mundo corporativo mesmo, se você está ali produzindo conteúdo, mostrando como você pensa, como você faz a concepção ali dos projetos, é uma forma também de alguém te encontrar, né? E muito além só de ter ali o seu portfólio com cada um dos seus projetos, né, e tal. Eu acho que essa parte da criação de conteúdo, de estar ali, mostrar o seu trabalho, hoje que a gente tem essa oportunidade também, que as redes sociais, né, não tem quem não entre no Instagram, por exemplo, uma vez por dia, pelo menos, né? Então, essa parte de criação de conteúdo,
de compartilhar aquilo que você faz, eu acho que também é importante e, inclusive, eu me arrependo de não ter feito antes, essa é a verdade. Que legal. E você tem uma interação muito fluida com seus seguidores? Como que funciona? Assim, o pessoal te traz clientes? Como que é essa relação profissional dessa sua postura digital? Hoje é uma coisa que eu falo muito, né, até lá nos conteúdos, e é que assim, é, o, é, se você, assim, se você não é visto, você não é lembrado, né? Então, assim, você tá lá todos os dias compartilhando um pouquinho do que você tá fazendo, seus bastidores, o que você tá trabalhando, qual projeto você tá trabalhando ali no momento, a pessoa vai acompanhando e aquilo vai gerando curiosidade, vai gerando desejo. Então, assim, eu hoje já consegui vários clientes que vieram de Instagram, e o mais legal é que, como nossa profissão ela é 100% digital, eu consigo trabalhar com pessoas de fora de São Paulo, né? Então, assim, tem um cliente meu que ele me encontrou do Instagram, que ele é do Amapá. Legal. Então, assim, a gente não sabe até onde o nosso conteúdo chega e ele pode chegar muito longe, né? Logo, logo, quem sabe de Então, fora do país, né, Bruna? quem sabe? E assim, claro que também é algo que leva tempo, né? Passo a passo. Então a gente fica com aquela coisa de, nossa, mas não tenho ainda. Hoje eu mesma não tenho tantos seguidores ainda, mas mesmo assim, né? Todo mundo teve um começo. Então você precisa começar também. E aquelas pessoas que hoje a gente vê que são grandes, né, no mercado aí, também já tiveram ali os seus 500 seguidores, 200 seguidores, e para um dia ter lá 20 mil, 30 mil, enfim, né? Então, eu acho que isso também é um trabalho muito de passo a passo e, assim, tem muita gente que tem resistência, né? Mesmo assim, da minha idade, tem resistência, fala assim, ah, mas eu não sou boa em gravar vídeo, eu não sei como que eu falo, como que eu posto, mas isso é o que eu falo para vocês e é o que eu falo até para as minhas clientes, para todo mundo, de que isso é prática, né? A mesma forma que você precisa treinar ali uma coisa, você também, a forma de falar, como que você vai interagir no vídeo, como você vai compartilhar, isso é prática. Porque as primeiras publicações que eu fiz, os primeiros vídeos que eu fiz, não foram os melhores. Até hoje eu ainda olho e falo, nossa, podia ficar melhor. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui lá para frente, quando eu olhar para esses vídeos de hoje, eu vou falar assim, nossa, se não fosse por eles, eu também não iria estar fazendo tão bem, né? Então, acho que isso é muito de processo, é passo a passo, a gente só fica bom naquilo que pratica, né? Então, as pessoas falam, ai, mas eu não sei fazer. Mas você já tentou? Né? Se você não tentar, você nunca vai ficar bom, né? Então, eu acho que vale a pena, sim, compartilhar aquilo, os seus trabalhos e tudo, por mais, igual eu falei, por mais que não seja pensando em ter o seu próprio negócio, ou enfim, seguindo de forma autônoma, mas para o mundo corporativo também, você compartilha. E assim, as pessoas pensam, né? Ah, mas eu vou ter que ficar gravando vídeo. Às vezes não, às vezes você colocar ali como que você pensou em fazer cada um do projeto, por que que você, por exemplo, escolheu aquela cor para fazer aquela identidade. Enfim, as pessoas que estão assistindo às vezes não são da mesma área que você, não entendem por que que você fez isso, né? Porque como o design é muito estético, às vezes as pessoas acham que é só para ficar bonitinho, mas não é, né? Tem todo estudo por trás. Então é isso, a gente precisa compartilhar o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, para encontrar outras pessoas também. E novas oportunidades que Exatamente. vêm através disso, né? Acho que uma das coisas mais difíceis que eu tinha quando estava trabalhando como autônomo é você fazer as pessoas que estão consumindo design entender o que é design, né? Porque eu me lembro um cliente que ele me pediu uma solução, né? E eu entreguei para ele um layout e ele falou assim: não, ficou muito bom, mas você não pode me mandar mais uns dois aí para eu poder escolher? Aí eu falei assim, não, porque se eu tô te mandando esse é porque eu acredito que essa é a solução pro seu problema. Se eu te mandar outros dois diferentes, não faz sentido, né? Então Uhum. você vê como a todo momento você precisava ficar educando o seu cliente, né? De falar assim, olha, o que eu tô fazendo, o serviço que eu tô te prestando é esse, né? Eu acho que isso é uma dificuldade da área de uma maneira geral, né?
porque às vezes até alguns alunos, assim, no começo do curso, eles ficam meio perdidos, assim, de, ai, mas é tanta coisa que a gente vê que no final da história eu não sei o que que eu faço, sabe? Uhum. Na verdade, você é um maestro gerindo tudo isso, né? Você tem muita informação de comunicação visual, você aprende todos esses recursos para tomar essas decisões, né? Tomar essas decisões sobre qual a melhor solução estética, qual a melhor solução visual, qual a melhor solução de comunicação, né, para o seu cliente, né? Então, eu acho que vocês são muito bem aparelhados nesse sentido, né? E eu acho que o teu trabalho é legal nesse sentido de fazer essa quase que um trabalho de educação, né, do seu cliente, né? De fazer Então, ele entender, né? essa questão de lidar assim com o cliente, né? A gente fala, o mundo corporativo, às vezes, ele pode ser um pouco difícil no sentido de você ter que lidar ali com as pessoas. Geralmente você está dentro de um time, tem o seu chefe e tudo mais. Então, assim, lidar com pessoas é algo complexo, assim, é difícil. Mas também, quando você tem o seu próprio negócio, também você precisa lidar com o cliente. Só que eu acho que o grande diferencial do mundo corporativo para tendo o seu próprio negócio é que ali você que sabe o que oferecer para ele, né? E muitas vezes ele mesmo não sabe do que ele precisa, ou às vezes ele imagina que ele quer a solução A, mas a gente pode fazer muito melhor e entregar B, né? Às vezes ele nem tem noção que dá para fazer algo muito melhor para ele, né? Então, assim, essa questão de lidar com o cliente às vezes não é fácil, mas também é algo que a gente vai treinando, né? Então, muitas vezes vai ter que ter paciência e tudo, mas conforme a gente vai, como a gente tem propriedade do que a gente está falando, a gente sabe do porquê que a gente escolheu e porquê que o ideal seria ser assim, para poder explicar para ele, né? Por que que essa cor, por exemplo, não dá para ser preta e tem que ser outra, né? Então, assim, a gente tem essa propriedade para explicar. Óbvio que muitas vezes acontece, né? Não, eu quero assim, então tá bom, faz a nossa parte de explicar o porquê, né, das escolhas. Exatamente. E isso eu acho que também até a gente consegue ter essa bagagem muito pela prática, pelos estudos, né, para ter essa confiança até, né, de falar com o cliente e tudo mais. Excelente. Eu vou fazer o seguinte, Bruno, eu vou fazer só mais uma perguntinha para você, antes da gente responder as perguntas. Voltando ao curso mesmo, Uhum. o que que você tem a dizer assim em relação à sua interação com o corpo docente? Como é que foi a troca com os professores? E o ambiente do campus, como é que foi viver na PUC, assim, para você? Como é que foi essas duas questões? Para mim até foi um desafio, porque a PUC ela é bem longe da minha casa, então eu ia ter que sempre me Excelente. deslocar. Isso eu fiquei pensando, quando eu fui decidir, eu falei, nossa, mas eu vou ter que ficar, né, tão longe assim, mas vale a pena, porque até isso também faz a gente crescer, né? De você ter que ir todo dia para um lugar longe, enfim, pegar transporte e tudo. Mas eu acho que principalmente, né, os professores a gente sempre teve uma troca muito boa, né? E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito aberta, né, para para falar com os professores. E eu também, a gente sempre também sentia, né, da parte de vocês também essa abertura de às vezes ter alguma dúvida ou às vezes ver alguma coisa que às vezes nem era da própria matéria, mas que cabia ali a gente conversar. Então, assim, eu acho que esse apoio também dos professores fez bastante diferença, né? E justo na concepção ali dos projetos também, como a gente precisa desenvolver todos eles, e também está sendo a nossa primeira vez, né, ali nas aulas e tudo, ter esse suporte, né, com os professores, eu acho que a gente acaba ficando muito próximo, né, porque a gente tira as dúvidas e trabalha ali junto, pensando em alguma solução também. Então, acho que essa troca também, tendo alguém experiente, né, para orientar a gente, eu acho que é muito bom. E essa abertura, eu, pelo menos, né, senti essa abertura na minha vez, né, de que a gente sempre podia trocar, perguntar, enfim, acho que isso foi fundamental também. E em questão da parte da estrutura também acho que foi ótimo, né? Porque a gente sempre tinha ali as salas para conseguir trabalhar em grupo mesmo, né?
Então, eu acho que foi ótimo, assim, a experiência, né? É muito bom ter alguém que consegue orientar. Então, acho que faz diferença. Excelente, Bruna. Vamos responder o pessoal, então? Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui da Sofia. Eu gostaria de te pedir espaço para começar a responder ela, e se você quiser complementar, fica à vontade. A Sofia tem uma pergunta bem interessante aqui, que ela está dizendo se vale investir nessa área nesses tempos de inteligência artificial, né? A gente vê muito, é uma discussão que está muito latente, né? Porque todo mundo fala, meu Deus, a gente vai precisar mais, a inteligência artificial vai nos substituir nesse sentido. Eu vou dar minha visão, Sofia. Aí depois a Bruna complementa com a visão dela. Eu acho que a IA é uma ferramenta excelente, mas pensa o seguinte, pensa na IA como uma oportunidade que até então você não tinha. Então você vai falar, ótimo, eu não conseguia fazer um filme porque tem uma demanda, porque tem uma verba, porque tem uma locação, porque tem ator, porque tem de repente esse monte de coisa. E de repente agora você está conseguindo construir tudo isso. Mas e o seu conhecimento de direção? E o seu conhecimento de comunicação? E o seu conhecimento de roteiro? E o seu conhecimento de narrativa? E o seu conhecimento estético de fotografia, tudo isso é um conhecimento que você precisa dizer para a IA. Você precisa dirigir a IA. Você precisa falar, olha, eu quero assim, eu quero desse jeito, porque essa conversa que a gente estava tendo agora com a Bruna sobre o que o seu cliente precisa para se comunicar, isso você tem que falar para a IA. A IA ela vai produzir coisas sobre a sua orientação. Então, se você não souber orientá-la, ela não vai tirar o seu lugar. O seu lugar tem que estar lá de orientador, entendeu? Esse é o meu ponto de vista nesse sentido. Eu acho que é uma tecnologia muito pertinente para a gente se apropriar e vai ser muito útil desde que você esteja na ponta correta, assim, que é justamente de gerar essa direção à tecnologia, né? O que você acha, Bruna? Não, eu concordo. E até assim, trazer uma outra visão, né? Eu uso muitas vezes a inteligência artificial no meu trabalho, no dia a dia, e mais como uma forma de facilitar mesmo, porque às vezes a gente, por exemplo, né? Vou dar um exemplo que eu tenho ali quase todos os dias. Eu vou produzir um post para um cliente. Às vezes eu tenho até uma concepção, mas eu pergunto para o chat o que ele acha sobre isso. E aí, quando ele me dá, muitas vezes, eu costumo fazer bastante assim, né? Eu pergunto para ele, ele me dá as opções, e muitas vezes eu pego a primeira opção que ele deu, junto com a outra, e eu crio a minha, entendeu? Então, assim, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta, né? Igual você falou, uma ferramenta para facilitar o nosso trabalho. Então, assim, até em questão de design mesmo. Recentemente eu fiz uma identidade visual e eu pedi para ele colocar no mockup, né, para deixar ali o logo que eu fiz visualmente ali numa parede para a cliente conseguir visualizar melhor. E ele me deu, mas ele não me deu de uma forma do jeito que eu gostaria. E aí eu tive que falar para ele, olha, faz assim, faz assado, tudo. Então eu concordo com isso que a gente precisa, a inteligência artificial por si só, eu acho que não vai substituir assim a gente. A gente precisa dela como ferramenta, é bem isso, para facilitar, para aprimorar, para ajudar o nosso trabalho. Às vezes a gente precisa de alguma coisa que, por exemplo, uma coisa besta, mas às vezes você quer remover alguma imagem assim de que você precisa, você manda lá, ele faz em 2 segundos para você algo que você talvez iria demorar um pouco mais. Então, eu acho que essas coisas pequenas assim facilita muito no nosso dia a dia. Então, eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta de ajuda mesmo para a gente. Excelente, Sofia. Espero que tenha esclarecido. Espero que você não se assuste com a inteligência artificial, ela vai ser nossa aliada aí por um bom tempo, tá? Com certeza. Essa pergunta aqui da Beatriz Del Carmo, eu acho que é muito sua cara, Bruna. Qual o caminho para iniciar nos estágios e no mercado de trabalho? Olha, primeiro de tudo, né, quando a gente está ali na faculdade, a gente precisa criar o nosso currículo ali, né, e principalmente na parte do curso de design, muitas vezes os estágios, né, o trabalho, ele
pede pelo nosso portfólio. Inclusive, a PUC faz isso muito bem, porque a gente já vai criando o nosso portfólio mesmo estando no mercado, na graduação, né? Então, a gente já vai criando ali o nosso portfólio, o nosso currículo, e, inclusive, essa questão que a gente trouxe, né, sobre criar conteúdo, por exemplo, estar presente nas redes sociais também, eu acho que também é uma ferramenta que pode ajudar também, tanto as pessoas encontrarem você, quanto você ter algo ali para mostrar também, para entrar no mercado, né? Então, tem vários, hoje em dia também tem vários sites, né, de vagas, tem o LinkedIn, que eu consegui várias entrevistas pelo LinkedIn. E o LinkedIn também é algo legal até de falar, de sempre manter o LinkedIn atualizado, né? Isso eu vejo que também foi algo interessante, assim, de sempre você usar o LinkedIn, deixar ele atualizado, procurar pelas vagas, entrar ali nos assuntos, né? Eu acho que também o pessoal, principalmente do mercado corporativo, presta atenção nisso, né? Então, assim, depois de você ter o seu currículo de trabalhar em cima do seu portfólio, tudo, mandar, né? Fazer as entrevistas e, enfim, eu acho que é muito também de tentativa e erro, né? Você vê ali a área que você quer e ir testando, né? Eu não passei tanto por esse mundo corporativo assim, né? Eu não tive tantas experiências no mercado, mas pelo que eu vejo, é muito assim, né? Você vai encontrando ali onde você se identifica mais, né? Eu diria também que é isso que a Bruna falou, uma coisa de você ter produção, né? Ter o que mostrar, mesmo que não seja. Acho que é uma área que precisa muito dessa autonomia, dessa iniciativa, né? Mesmo que você não tenha um trabalho profissional no momento para desenvolve alguma coisa, faz alguma coisa para você, desenvolve uma identidade, alguma coisa. E aí nisso a faculdade vai te ajudar muito, né? Hoje em dia eu acho que pensando em portfólio, você pensar num projeto fictício mesmo, né? Então, por exemplo, É, eu vou desenvolver uma identidade visual para uma nutricionista. Você inventa, assim, sabe? Não precisa ser necessariamente para alguém, só para você praticar, ou às vezes até assim, igual como eu falei que aconteceu comigo, né? Ver alguém da sua família, algum amigo, familiar, algum conhecido que precisa de alguma coisa também e fala, olha, posso fazer alguma coisa aqui para você? E aí você vai usando para praticar mesmo, para testar, para você ir vendo como que você pode aprimorar e com isso você vai aprendendo, né? Na nossa área, a parte prática precisa, né? Os projetos, o portfólio, ele é muito pedido, né? Porque de fato, para a empresa contratar, ela quer ver como que você faz, qual que é o seu trabalho, qual que é o seu estilo, né? Por isso que é importante ter o que mostrar, né? Tanto no portfólio quanto como que você pensa para fazer, né? Acho que também, falando até em portfólio, acho que dos conselhos que eu recebi, que eu acho que também foram fundamentais, é que no portfólio, além de você mostrar o resultado final, o mais importante é você mostrar como que você chegou nele, né? Então, explicar por que que você escolheu aquele símbolo, aqueles desenhos, aquelas cores, enfim, explicar como que você pensou. Porque é isso que a pessoa que vai te contratar, ela quer saber, como que você pensa, né? Como que você lida com ter que resolver esse tipo de problema, como que você vai desenvolver. Então, acho que pensando em portfólio, esse também é um tópico fundamental, que é você colocar ali a forma como você está pensando, a forma como você iria resolver. Eu acho que além de colocar o resultado, isso óbvio, mas como que você pensa para isso. Eu acho que isso é o que eles mais buscam saber. excelente. Tem mais duas perguntas aqui. Pergunta do Wilker Moraes. Quais as áreas de atuação mais aquecidas para o profissional de design na atualidade? O que você diria, Bruna? Eu acredito que a parte de UX e UI está bem alta, né? Hoje em dia eu vejo também bastante a parte de motion, né? A parte ali de vídeos também, porque, né, de novo, a parte das mídias tá aí para mostrar, né? Então acho que essa parte de UX é bastante a parte de mídias, de motion, de vídeo também é bem importante. E o design gráfico também é algo que, assim, sempre vão precisar, né? Então, eu fui muito mais para a área do design gráfico, né, do que dessa outra parte de animação, essas coisas assim.
Enfim, toda empresa, por mais que algumas ainda não tenham essa noção, mas toda empresa precisa de um designer, né, para ter a sua comunicação visual ali bem estabelecida, até em questão de papelaria, de coisas assim. Então, a parte do design gráfico, eu acho que é algo que também, assim, nunca vai sair da atualidade, né? É um clássico da área, né? Mas tem bastante. E o pior é isso, né? Tem bastante coisa. O fato de vocês terem essa multidisciplinaridade, assim, te permite ter afinidades com E temas até muito entender o que distintos, você né? é melhor, né? O que você tem mais É, habilidade. Tem gente que tem muito mais habilidade com essa parte de vídeo, de animação, de stop motion e tal, e tem gente que tem muito mais facilidade com essa parte de criação digital mesmo, né? De arte, de é. ilustração. Tem muita gente que tem, né, esse dom. Eu, por exemplo, não tinha. Eu acrescentaria também, Will, que as áreas de jogos e de animação também, elas têm tido Sim, um crescimento bem significativo nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, né? Porque foram áreas que não foram muito abaladas com a ideia do distanciamento social, né? Porque você conseguia produzir, o mercado de animação ganhou muito espaço de coisas que eram live action, né? E a gente está com uma produção interna muito boa também, então eu vejo esse espaço aumentando bastante também. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui com a Bruna, tem a pergunta do Humberto. Humberto Tamarindo pergunta: o curso tem mais foco em aspectos visuais, técnicos, que ele chama de programação aqui, ou na experiência do usuário? um pouco Eu de diria tudo. que um pouco de tudo também, né, Bruna? Esse que é a melhor parte, porque a gente, como a gente precisa fazer a concepção do projeto inteiro, a gente precisa passar por todas as partes, né? Então, assim, quando a gente pensa, a gente precisa ver como que esse projeto vai ficar na forma estética, né? Que seria a parte visual, como que a gente vai fazer ele funcionar, que seria a parte técnica, e como que, né, a pessoa final ali que iria usar esse nosso projeto, por exemplo, vai receber isso da melhor forma, né? Que seria a experiência. Então, eu acho que o legal justamente é esse, porque por todas as áreas que a gente passa, né, de animação, de UX e tudo que, né, todas as disciplinas, a gente precisa aplicar isso, querendo ou não, em todas, né, só que de formas diferentes. Então, eu acho que esse que é o grande diferencial, né, porque todo projeto tem um pouquinho de cada coisa. Então, a gente acaba vendo um pouco de tudo mesmo. Exatamente, Humberto. Bom, a gente já está com o nosso tempo quase estourando aqui. Eu gostaria de agradecer muito a Bruna. Obrigado, Bruna, pelo convite. Foi um prazer estar esse tempinho aqui batendo papo com você. Gostaria de dizer para todo mundo que está assistindo aí, ou para quem vai ver o registro da live depois, que as inscrições para o vestibular de inverno até o dia 20 de junho. E a prova vai ser no dia 29, se eu não me engano, né, gente? Desculpa, porque a formação estava passando. Isso, dia 29 de junho, das 9 às 13 horas, tá bom? E é isso, gente. Espero que tenha sido útil o nosso papo para tirar as últimas dúvidas de vocês aí. E vem viver a PUC com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser uma experiência maravilhosa na vida de vocês, como eu acredito que foi na vida da Bruna também. Desejar muito sucesso, Bruna, e agradecer novamente. Muito obrigado, viu? Ah, obrigada. Eu fico muito feliz pelo convite, por ter participado. E também quero dizer que quem ainda tiver alguma dúvida e quiser ainda conversar, e, enfim, trocar informação, é só me encontrar lá no Instagram, Ah, que eu sim, vou, perdão, Bruna. Não deve, por favor, e aí divulga suas redes sociais. meu Instagram é bruna.carione para quem precisar. E eu vou super, tô disponível para conversar, para tirar as dúvidas, porque às vezes a gente fica mesmo, né, inseguro com essa escolha, porque é uma escolha importante, né? Então, para quem quiser ainda conversar um pouquinho mais, é só me encontrar por lá. Excelente, muito obrigado, Bruna. Eu acredito que a gente pode encerrar por aqui e espero ter a oportunidade de te ver mais vezes por lá. E obrigado, viu? É isso, gente. Obrigada. Qualquer coisa nos Tchau. escrevam e façam o vestibular para estar com a gente. Até Vai. mais.